Existe uma cidade no alto da Serra Gaúcha que não tem um único semáforo. Nenhum. E mesmo assim, ela recebe, todos os anos, quase 8 milhões de visitantes. Uma cidade de 40 mil habitantes, onde para cada morador passam, a cada ano, quase 200 turistas. Onde as ruas parecem jardins, as casas parecem saídas dos Alpes, e o inverno virou espetáculo. Uma cidade que produz 2.000 toneladas de chocolate artesanal por ano. Que faz o Natal durar quase 3 meses. E que transformou o frio, aquele mesmo frio que o resto do Brasil evita, no seu maior patrimônio. Mas aqui vai o segredo que quase ninguém percebe ao caminhar por essas ruas. Quase nada disso estava aqui. O lago mais famoso da cidade foi cavado à mão. As árvores em volta dele atravessaram o oceano dentro de um navio. A neve mais garantida da cidade é fabricada dentro de um galpão. Gramado não nasceu um cartão postal. Gramado decidiu virar um. E é essa decisão, tomada e refeita ao longo de um século, que faz dela hoje o destino mais desejado do interior do Brasil. Isso é Gramado. Um pedaço de Europa plantado a 830 metros de altitude, no alto da Serra do Rio Grande do Sul. Nos próximos 20 minutos, eu vou te levar por dentro dela. A história dos tropeiros e dos imigrantes que começaram tudo. O lago que nasceu de um incêndio. O festival de cinema mais famoso do país. O Natal que entrou para os recordes. O chocolate, o fundi, a neve de verdade e a neve inventada. E tudo o que você precisa saber para conhecer Gramado do jeito certo. Para entender Gramado, você precisa voltar ao tempo em que não havia cidade nenhuma. Só um caminho difícil, serra acima. Nos séculos 18 e 19, essa região era rota de tropeiros, homens que tocavam o gado dos campos de cima da serra em direção ao litoral e ao vale. A subida era dura. E lá no alto, os viajantes encontravam uma recompensa rara naquela paisagem fechada, um campo aberto, de grama macia e verde, perfeito para descansar as tropas. O lugar virou parada obrigatória. E o campo de grama virou nome, o Gramado. Quando a povoação cresceu ali, o nome já estava pronto. A partir de 1875, chegaram os colonos. Primeiro portugueses, muitos de origem açoriana. Uns 5 anos depois, os alemães. E na sequência, italianos que desciam de Caxias do Sul. Cada povo trouxe a sua marca, a arquitetura, a comida, a religião, o jeito de cuidar da terra e da casa. É dessa mistura que vem o rosto de Gramado. As casas de técnica alemã, com as vigas de madeira aparentes. As parreiras e a massa italiana. Os jardins cuidados como se fossem sala de visita. Durante décadas, Gramado foi distrito de Taquara. A emancipação veio em 15 de dezembro de 1954. E o município novo fez, muito cedo, uma escolha que mudaria tudo. Enquanto boa parte do interior apostava só na agricultura, Gramado apostou no clima e na paisagem. Plantou hortênsias na beira das estradas. Aproveitou o ar fresco da serra, que já atraía veranistas de Porto Alegre. E entendeu, antes de quase todo mundo no Brasil, que hospitalidade também é economia. Hoje, o turismo responde por cerca de 90% da economia da cidade. Não foi sorte. Foi projeto. Caminhar por Gramado é caminhar por um cenário construído com uma paciência de relojoeiro. Nada aqui é por acaso. A arquitetura segue o estilo dos vilarejos alpinos, telhados inclinados,
madeira escura sobre paredes claras, flores em cada janela. Não porque a cidade sempre foi assim, mas porque ela escolheu ser assim, e transformou essa escolha em lei e em orgulho. No coração do centro está a Igreja São Pedro, a matriz da cidade. Ela foi inaugurada em 29 de junho de 1942, no dia do padroeiro. A fachada carrega 78.000 pedras de basalto, arrancadas da própria região, e a torre sobe 46 metros. À noite, iluminada, ela parece maior ainda. A poucos passos dali fica a Rua Coberta, uma rua inteira de pedestres protegida por um teto de vidro e ferro. Embaixo dele, restaurantes, cafés, feiras e eventos o ano inteiro. Quando chove na serra, e chove bastante, é para cá que a cidade inteira escorrega. A espinha de Gramado é a Avenida Borges de Medeiros. É nela que a cidade acontece, as chocolaterias, as vitrines, o Palácio dos Festivais, os desfiles de Natal. E repare num detalhe enquanto caminha, não existe semáforo em Gramado. Nenhum. O trânsito se resolve na base das rotatórias, das faixas de pedestre e da paciência. Numa cidade que recebe milhões de pessoas por ano, isso é quase um milagre de engenharia, e diz muito sobre o ritmo do lugar. Gramado é uma cidade desenhada para ser olhada. E o mais impressionante é que o capricho não fica nos pontos turísticos. Ele está na floreira da casa comum, no muro do vizinho, na calçada varrida. O cenário é coletivo. Agora eu quero te contar a história do lugar mais bonito de Gramado. Porque ela resume a cidade inteira. Nos anos 40, o Vale do Bom Retiro, nas terras da família Bier, era coberto de mata nativa. Em 1942, um incêndio devastou tudo. Para tentar conter o fogo, os moradores abriram valas na terra. E dentro delas, encontraram água, nascentes, escondidas sob o vale. Onde tinha cinza, apareceu uma fonte. E um homem chamado Leopoldo Rosenfeld olhou para aquele vale queimado e enxergou outra coisa. Ele repressou as nascentes e criou um lago artificial. E em 1953, fez algo que até hoje soa improvável, mandou buscar mudas de árvores na Floresta Negra, na Alemanha. Elas atravessaram o Atlântico e foram plantadas em volta do lago, uma a uma. As árvores cresceram, escureceram a margem e deram nome ao lugar, Lago Negro. Hoje, os pedalinhos em forma de cisne deslizam sobre a água escura, as hortênsias e as aleias florescem na margem, e é difícil acreditar que nada disso é natural. Um lago cavado depois de um incêndio, cercado de árvores alemãs, que virou um dos recantos mais fotografados do Brasil. E que, de quebra, não cobra ingresso. Se você quiser entender Gramado em um único lugar, é aqui. E em volta da cidade, a Serra de Verdade continua lá. Vales profundos, araucárias de copa alta, neblina que sobe do fundo dos vales nas manhãs frias. A natureza da Serra Gaúcha não é cenário construído, é o palco onde o cenário foi montado. Tem um cheiro que acompanha o turista por toda a Avenida Borges de Medeiros. E ele vem das mais de 30 fábricas de chocolate artesanal espalhadas pela cidade. A história começa em 1975, quando nasceu a Brauer, considerada a primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil. A primeira loja abriu no ano seguinte, junto com a 4ª edição do Festival de Cinema. O frio da serra pediu uma bebida quente e um doce denso, e o chocolate encontrou em Gramado seu lugar perfeito no Brasil. Deu tão certo que hoje a cidade produz cerca de 2.000 toneladas de chocolate por ano e carrega o título de capital nacional do chocolate artesanal. Tem fábrica com visita guiada,
Tem loja com cascata de chocolate na vitrine, tem até museu contando essa história. Mas o chocolate é só a porta de entrada da mesa gramadense. O prato símbolo das noites frias é o fondue, a panela de queijo derretido no centro da mesa, o fogo baixo, a conversa longa. Herança suíça e alemã que aqui virou ritual de casal e de família. E tem o café colonial, uma tradição da serra, uma mesa coberta de cucas, pães, geleias, frios, tortas e bolos, tudo ao mesmo tempo, no meio da tarde. É a fartura do interior alemão e italiano servida como experiência. Complete com o vinho da Serra Gaúcha, um chocolate quente no fim da noite, e você entende por que em Gramado o frio não é problema. O frio é o convite. Todo mês de agosto, essa cidade pequena vira, por uma semana, a capital do cinema brasileiro. O Festival de Cinema de Gramado nasceu em janeiro de 1973, num país que vivia sob censura. Começou modesto, exibindo filmes do antigo Cine Embaixador. E foi crescendo, edição após edição, até se tornar o festival mais famoso e mais tradicional do cinema nacional. O prêmio tem nome, rosto e uma história curiosa. O Kikito é uma estatueta criada pela artista Elizabeth Rosenfeld, uma figura sorridente que ela chamava de Deus do bom humor. Ganhar um Kikito, para o cinema brasileiro, é como ganhar um Oscar em casa. O palco dessa festa é o Palácio dos Festivais, na avenida principal, com a fachada que conhecemos hoje inaugurada em 1987. Na semana do festival, o tapete vermelho se estende na calçada, os atores descem dos carros a poucos metros da multidão, e a serra inteira vira set de filmagem. 50 e poucos anos depois daquela primeira sessão, o festival segue sendo o momento em que Gramado se veste de gala. E repare como a cidade coleciona símbolos. O campo de grama virou nome, o incêndio virou lago, o frio virou fondue, e uma sala de cinema do interior virou o tapete vermelho mais importante do país. E então, todos os anos, quando outubro chega, acontece a transformação mais radical de todas. Gramado deixa de ser uma cidade e vira o Natal. O Natal Luz nasceu em 1986, como um jeito de estender a temporada turística para além do inverno. A ideia era simples: se o frio atrai gente, a luz também atrai. Deu certo de um jeito que ninguém previu. Hoje, o Natal Luz é o maior evento natalino do Brasil, e é considerado o festival de Natal mais longo do mundo. A edição de 2026, a 41ª, começa em 22 de outubro e vai até 17 de janeiro, 88 dias de programação sem parar. Nesse período, a cidade inteira vira espetáculo. São shows pagos em arenas e lagos, desfiles pela avenida, corais nas praças, e uma decoração que cobre cada poste, cada vitrine e cada árvore. Só na temporada de Natal, Gramado espera perto de 3 milhões de visitantes. O detalhe que poucos percebem: numa cidade em que o Natal cai no verão, como em todo o Brasil, Gramado conseguiu construir o clima natalino que o hemisfério norte tem de graça. Mais uma vez, o que não existia foi inventado. E o que foi inventado, virou tradição de verdade, que já atravessa gerações. Vamos falar do frio. Porque é ele que move essa cidade, e é sobre ele que existe a maior confusão. De junho a agosto, Gramado vive os meses mais frios do Brasil turístico. As mínimas encostam no zero e, em algumas madrugadas, ficam abaixo dele. Nas manhãs de julho, a geada é quase rotina. Os telhados e os campos amanhecem cobertos por uma camada branca e fina que derrete com o primeiro sol. Agora, a verdade que os anúncios não contam: neve de verdade, caindo do céu, é rara.
Acontece 1 ou 2 dias em alguns invernos, geralmente entre o fim de julho e o começo de agosto. E há anos em que não cai um único floco. Quem viaja para Gramado com a promessa de neve garantida está indo atrás de sorte. Só que Gramado não seria Gramado se aceitasse depender da sorte. Em 2013, a cidade inaugurou o Soulan, o primeiro parque de neve coberto das Américas, 16 mil metros quadrados, 8 mil deles cobertos de neve de verdade, fabricada o ano inteiro. Lá dentro é inverno permanente, com esqui, trenó e boneco de neve em pleno janeiro. E o inverno divide espaço com um dos parques mais queridos do Brasil, o Mini Mundo. Ele começou em 1981, quando Otto Pner construiu castelos em miniatura para os netos, e abriu ao público em 1983. Hoje são mais de 200 réplicas na escala 1:24, uma cidadezinha perfeita habitada por 2.500 personagens minúsculos. Um parque que nasceu de um presente de avô. Em Gramado, até os brinquedos têm história de família. E então, como se chega a esse pedaço de Europa brasileira? O aeroporto mais usado é o Salgado Filho, em Porto Alegre, a cerca de 115 quilômetros. De lá, são umas 2 horas de carro serra acima. Quem prefere ônibus encontra linhas diretas saindo da capital, num trajeto de 2 horas e meia. Se estiver de carro, você tem 2 opções. A mais rápida sobe por Taquara, pela RS 115. A mais bonita é a Rota Romântica, a estrada que atravessa os vilarejos de colonização alemã, passando por Nova Petrópolis, entre Hortências e Vares. Vale cada minuto a mais. Quando ir? Depende do que você procura. O inverno, de junho a agosto, tem o frio, o fundi e a pequena chance de neve, mas também os maiores preços e as maiores filas. De outubro a janeiro, o Natal Luz transforma a cidade, e é bom reservar tudo com meses de antecedência. E de março a maio, Gramado fica mais vazia, mais barata, e continua linda. E lembre que Gramado não termina em Gramado. Canela fica a só 7 quilômetros, pela Avenida das Hortências, com sua catedral de pedra e seus parques. As 2 cidades funcionam, na prática, como um destino só. No fim, Gramado é a prova de uma ideia bonita. Um lugar não precisa nascer pronto. O campo de grama dos tropeiros virou nome. O Vale Queimado virou o lago mais fotografado do sul. O frio virou fundi, o galpão virou neve, o interior virou Natal. Tudo em Gramado foi plantado, as hortênsias, as árvores alemãs, as tradições. E é por isso que a cidade emociona. Porque em cada esquina caprichada existe alguém, há mais de um século, decidindo todos os dias que aquele pedaço de serra merecia ser extraordinário. Se um dia você subir a Serra Gaúcha, suba sem pressa. Pare nas hortênsias. Prove o chocolate. Espere a geada da manhã. Gramado não é um lugar que se visita correndo. É um lugar que se saboreia, como um fundi, devagar, no fogo baixo, em boa companhia. Obrigado por viajar comigo até aqui. Se esse vídeo te levou para a serra, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e conta aqui embaixo qual cidade você quer visitar com a gente no próximo episódio.